Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Biólogo Igor Maqueira aqui, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Você que já é inscrito no canal, já é carimbado aqui, ah, já deve ter assistido a primeira parte, onde eu expliquei do porquê desse ano mais quente, né? 2024, 2023, né? E tudo leva a crer, uh, pela tendência aí dos dados do satélite e os dados do UAH, né? Universidade de Huntsville do Alabama, né? Tudo leva a crer que isso tem a tendência aí de queda, né? Não digo nas estações de superfície, que são extremamente contaminadas, e vocês vão ver isso aqui. Depois eu vou até renomear aquele primeiro vídeo, porque ficaram algumas coisinhas ali, né? Depois eu reassisti, às vezes eu faço isso, eu reassisto a alguns materiais, né? Para ver se está faltando alguma coisa, etc. E começa a dividir isso em partes, né? Eu acho isso muito bacana, para informar a todos vocês. Por isso que eu vou apresentar esse material, um material bem mais curto do que o da parte 1, né, do ano mais quente. Você que não assistiu, assista, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição e também ao final deste vídeo. Você que não assistiu, eu falo, estou com preguiça, não sei o quê, vou dar um resuminho. Nós temos um quadro de redução de nuvens, que vem desde a década de 70. Nós tivemos um El Niño de forte magnitude. Nós tivemos a erupção do Tongarunga Rapai, né, que lançou uma quantidade gigantesca de vapor d'água na atmosfera, contribuindo para esse aquecimento, né? Então, e também se coligar ali, né, retirar esses dados de satélite, né, e coligar ali o satélite, né, que foi o que eles fizeram, com os dados de superfície, aí realmente joga isso lá para cima, porque as estações não seguem sequer aos parâmetros determinados pela NOAA, né? E isso você vai ver aqui, é esse um dos assuntos que eu achei que ficou faltando ali, abordar um pouquinho mais, fora dados também históricos, que vocês vão ver aqui de forma mais precisa. Então, gente, vocês podem ver aí o seguinte, né? O ano mais quente, vamos entender, parte 2. Né? A CNN divulgou isso, todo mundo embarca, né, nisso daí. É uma coisa que dá mídia, que dá visualizações, dá muitos likes, mas a maioria chega e não explica, né? É até sensato colocar aqui que, lamentavelmente, agora estão ressuscitando certas figuras do exterior, figuras essas que já foram investigadas, sim, né, mas de uma maneira esquisita, né, e voltam a dar ênfase, né, a dar credibilidade a certas pessoas, onde essas pessoas colocaram dados corrompidos, né, vide os escândalos do Climate Gate, né, principalmente o primeiro, né, com taco de hóquei, né, vocês têm que pesquisar isso, tá? Como o senhor, aqui eu posso citar isso, né, o Michael Mann, o James Hansen, aqui no Brasil, né, sempre visível na televisão, nas mídias, né, o Dr. Carlos Nobre, mas é sempre as mesmas figuras a repetir, inclusive, previsões, né, e donde as previsões passadas, por exemplo, desse senhor aqui no Brasil, não se concretizam, não se concretizaram. Vide, por exemplo, né, o escândalo do Cantareira, que o Cantareira não ia mais se recuperar, e lamentavelmente, e infelizmente, quando a gente pesquisa, faz essa pesquisa no Google, isso justamente desapareceu, né? Então, quando as coisas
não convém, desaparecem os dados para justamente as pessoas não terem a prova. Olha, está aqui, você errou, você continua errando, né? E ninguém vai lá cobrar. Então, fica aqui também um desabafo e um alerta, né? Para quem não conhece o Michael Mann, James Hansen, enfim, né, mexendo ali com dados de dendroclimatologia, o que é isso? Né, anéis e árvores, né? Parte de paleoclimatologia para você entender. Então você pega esses anéis de árvores e quando falta um desses anéis, só para vocês terem a noção como é que é feita a reconstrução do passado, você preenche isso com dados de modelos, né? E estavam jogando isso lá para cima. Mas até aí, vamos dizer, tudo bem entre aspas. Por quê? Porque em um dos arquivos estava escrito, voltando ao ano... agora me deu um branco aqui, voltando ao ano 1500, uma coisa assim, ou 1700, censuris, né? Voltando ao passado, um arquivo escrito censurado, né? Demonstrando que as temperaturas do século XV, agora sim, me lembrei aqui, né? Foram superiores às de agora, né? Uma série de dados que foram corrompidos, né? Inclusive isso comprovado em trocas de e-mails, que foi conhecido como o escândalo do Climate Gate, também abafado pela mídia, abafado pelas investigações. Então não pense você que o escândalo, né, os escândalos de corrupção, que muito se fala, Brasil, não sei o que, não. Isso ocorre lá fora, né? Continua a ocorrer, né? Lá fora realmente a coisa está comendo mesmo, né? Mas aqui, infelizmente, quando chega isso, chega através de portais internacionais, né? Inclusive a própria CNN internacional faz, às vezes, esses debates, né? Mas isso não chega aqui ao Brasil. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Né? Além daquilo tudo que já foi divulgado na parte 1, a gente tem os dados do Copérnicos, né? Do Copernicus Climate Change Service, onde o Copérnicus é uma instituição extremamente aximentista. A professora Mazussou utiliza, por exemplo, o SMWF para as suas previsões do tempo. Sim, uma coisa é utilizar modelagem para 72 horas, para daqui a uma semana, por exemplo, né, que é o prognóstico. Outra coisa é o que eles fazem de jogar isso em simulações para daqui a 50, 100 anos. E o que chama a atenção é que nenhum desses dados, né, redução de nuvens, né, essa redução de nuvens afetou as SSTs, né, as temperaturas de superfície dos oceanos, né, jogando para cima. Né, ninguém comentou a respeito disso. Então é estranho, é muito estranho. Né? Então, o que acontece? Os próprios dados do CCCS, do Copérnicos, não batem com os dados da NOAA. Né? Vocês verem a precisão disso daí. Né? Então, aquela escala decimal, né, 2024 foi 0,72 graus Celsius mais quente do que a média 91-2010 e 1,6 graus mais quente do que o nível pré-industrial, tornando-se o período, o primeiro ano civil a exceder 1 grau Celsius e meio acima desse nível. Já começa que esse 1 grau Celsius e meio, né, são dados corrompidos. Né, vocês vão ver o porquê. Segundo, que mesmo que fosse 1 grau, 2, né, 3, a Terra já passou por períodos piores do que isso, com o CO2 até em taxas menores. Não vou cansar de repetir isso aqui. Né, e a humanidade está aí, a humanidade não acabou. Não é o gás carbônico que controla, não é o botão climático. Nós temos milhares de variáveis, né, que já foram explicadas no vídeo 1, e eu canso de explicar isso aqui, e lamentavelmente parece que ninguém ouve, né? Mas é o que eu digo, né? Basta poucos ouvirem e transpassarem a mensagem. Eu volto a dizer, duvide de mim, corra atrás, né? Os dados estão aí. Né? Então, o CCCS, os dados não batem com o da própria NOAA. Vai falar, mas a metodologia é diferente, não sei o quê.
Tá, mas espera aí. Se um divulga que teve um aquecimento, por exemplo, de 1 grau, o outro também, a NOAA também não divulga, teve aquecimento de 1 grau, né, divulga que foi abaixo, né, ou acima, ou seja, eles não conseguem. Por quê? Porque é praticamente impossível, mesmo com a metodologia aplicada hoje, mesmo com a série de dados que nós temos, de colocar uma temperatura exata, média, global. Isso é perigosíssimo. Ainda mais num planeta que tem 71% de 510 milhões de quilômetros quadrados são oceanos. Então, os números realmente, né, são estranhos, né? Porque você coloca aqui, ó, eles colocam em 2024 teve uma temperatura média global de 15,10 graus Celsius, 0,12 acima do valor anual mais alto anterior em 2023. 2024 foi 0,72 graus Celsius mais quente do que a média e 1,6 mais quente do que o nível pré-industrial. A NOAA diz, né, que 1,29 graus Celsius acima da média do século XX, de 13,9 graus Celsius, esse valor é 0,10 graus Celsius a mais do que o recorde anterior, estabelecido no ano passado. Os 10 anos mais quentes, no registro de 175 anos, ocorreram todos durante a última década, 2015 e 2024. Ora, quando a gente analisa isso daqui, né, é patético, porque como é que pode um órgão desse, né, administração dos oceanos, atmosfera, enfim, 2015 2016, super El Niño. Né? Então você está falando ali de 2015 a 2024, nós tivemos um super dos super El Niños, barrando de 97, 98, e um El Niño que quase chegou a super, né? foi fortíssimo, os de 2023 e 2024. Então nós tivemos também, isso foi explicado no vídeo 1, uma maior frequência de El Niños. Né? Um maior número de El Niños que jogou também essa temperatura lá para cima. Para piorar, né, nós temos um viés de ilha urbana de calor contaminando essas estações. Né? Vamos dar uma olhada. Então, 96% de aquecimento nas medições de temperatura, por exemplo, só dos Estados Unidos, é impossível usar qualquer método estatístico para derivar uma tendência climática precisa. Né? O próprio meteorologista, o Anthony Watts, né, que inclusive ele vai para debates nas TVs americanas, né, colocando a sua posição, ou seja, lá você tem voz, aqui não. Né? Então, o que acontece? O posicionamento incorreto mostra uma taxa de aquecimento nos Estados Unidos reduzida em quase metade em comparação a todas as estações. Então, os requisitos e padrões para observações climáticas do Serviço Meteorológico Nacional da NOAA, né, instruem que os instrumentos de dados, né, devem estar sobre terreno plano, terra ou grama, típico da área ao redor da estação a pelo menos 100 pés de qualquer superfície extensa de concreto ou pavimentada, e que todas as tentativas serão feitas para evitar áreas onde terrenos acidentados ou drenagem de ar comprovadamente resultem em dados de temperatura não representativos. Ou seja, que eles tentam não colocar esse viés de calor para contaminar as estações, mas que, infelizmente, né, isso continua a ser utilizado. Vocês podem ver na sua tela, né, a nova pesquisa do Earthland Institute, né, demonstrou que 128 estações da NOAA, né, que o problema só piorou. Né? Um subconjunto de mais de 1.000 estações pesquisadas, 89% tinham problema de viés de calor. Né? Isso foi monitorado em abril, maio de 22. A equipe de pesquisadores do Earthland Institute visitou muitas das mesmas estações de temperatura de 2009. Ou seja, 2009, 2022, e o problema é repetido. Né? Então, esse projeto original, né, a própria NOAA confirmou isso. Né? Investigações fiscais do governo, OIG e do GAO, confirmaram as descobertas do relatório de 2009. Né? O próprio Sterling Burner disse, do diretor do Arthur B. Robson Center on Climate and Environmental Policy no The Earthland Institute, que pesquisou as estações de superfície da NOAA pessoalmente naquela primavera.
Então, o estudo evidenciou duas coisas. Primeiro, o governo é inepto ou se recusa teimosamente a aprender com seus erros por razões políticas. Porque quando foi apresentado os primeiros dados disso para o governo, né, NOAA, etc., eles tiveram conhecimento, os dados estão ao lado ali, os links, né, e falaram que iam tomar cuidado. Sendo que isso parecia que a começar a ter cuidado com isso, sendo que não. Né? Vejam vocês, né, o gráfico abaixo, encontrado na página 17 do relatório, mostra 30 anos de dados de temperatura. O que aconteceu? Né? As linhas em azul são as linhas de temperaturas registradas e a tendência de estações, que atendem aos padrões publicados da NOAA. As em amarelo, tiradas de estações que não atendem. Né? São pontos quentes artificiais. E as linhas vermelhas são de temperaturas ajustadas oficiais, vamos dizer assim, essas sim divulgadas pela NOAA. Então, se você olhar para as estações não perturbadas, que aderem ao padrão publicado pela NOAA, né, elas exibem cerca de metade da taxa de aquecimento em comparação com estações perturbadas, que têm os tais vieses. Né? No entanto, a NOAA continua a usar os dados de suas redes centenárias de temperatura de superfície com viés de aquecimento para produzir relatórios mensais e anuais para o público dos Estados Unidos. Ora, professor, mas a NOAA não tem estações bem localizadas, dados de última geração? Tem. Tem. Sendo que o problema de viés de calor localizado com essas estações foi comprovado em um experimento do mundo real, conduzido pelo laboratório da própria NOAA, né, em Tennessee, e publicado em um periódico científico revisado por pares, na revista de Meteorologia Aplicada e Climatologia. Quem diz isso? Igor Maqueira? Não, estou republicando a informação. Não é possível isso. Né? A NOAA, ela opera uma rede de temperatura de superfície de última geração, né, que é o OS Climate Reference Network. Ela é livre desses vieses de calor localizados, mas os dados que ela produz nunca são mencionados nesses relatórios climáticos mensais ou anuais publicados pela NOAA para consumo público. Né? Também vale notar que a frase ano mais quente registrado se refere a 100, 150 anos. Gente, isso é assim, ó. Instalar de dedos no tempo geológico. Né? A gente pega os últimos glaciais, 130, 240, 330 mil anos atrás, com estudos, por exemplo, de Petit et al. 1999, que é um artigo clássico com os cilindros de gelo de Vostok, mostra que as temperaturas nesses períodos foi de 6 a 10 graus Celsius superiores a de agora, com o CO2 que não passava de 300 partes por milhão. Hoje, pega-se os dados de CO2 de Mauna Loa, que também são contaminados, né, numa ilha, inclusive eu tenho um artigo publicado a respeito disso, né, uma ilha no Havaí, perto de um vulcão, sofre com efeitos de barlavento, sofre com dados contaminados de CO2, não só do vulcão, como colado ao Pacífico, um dos maiores emissores de CO2 do mundo. Putz! Né? Quando a gente pega, por exemplo, dados de 120 mil anos atrás, do período Eemiano, né, são comparáveis com as temperaturas de agora e até mais. Está aqui, ó. Eemiano. Estou com o mouse aqui. Ó. Né? E aqui o presente. Já demonstrei várias vezes como são feitas essas estimativas de temperatura. Agora, a mídia também tem uma péssima memória. Né? A publicação da Science, que já foi demonstrada aqui no canal, a mídia confirmando que a Terra não está normalmente quente, mas sim seu período mais frio em 475 milhões de anos. E dados proxy também sugerem que as temperaturas em períodos mais quentes, como já demonstrado aqui com outros estudos, né, o período quente romano, o período quente medieval, o ótimo climático medieval, foram mais quentes de 1 a 2 graus Celsius, em algumas localidades até mais do que agora, e a concentração de CO2 não passava de 200, 300 partes por milhão. Está na Science. Né? Mas mesmo assim, a Science ali, essa pesquisa, teve um viés de efeito estufa.
né? Vai dizer que foi efeito estufa que jogou a temperatura para cima, né? Pelo amor de Deus. Né? Então está aí desde 485 milhões até o presente. O gráfico original. Né? Aqui o período romano, demonstrando também as temperaturas superiores à de agora, nas Scientific Reports. Aqui, o período quente medieval, já demonstrado em milhares de artigos aqui. Né? Milhares, inclusive até no trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação, eu utilizei muito desses artigos. Né? Temperaturas superiores às de agora. E na pressa de culpar as mudanças climáticas antropogênicas, né, se esqueceram do El Niño, né, um dos grandes contribuidores para as recentes anomalias de temperatura global. Né, se esquecem do papel da interação do oceano com a atmosfera, né, dessas oscilações, né, onde a própria NOAA colocou, né, El Niño oscilação sul, discussão diagnóstica das condições de Laninha. Então as temperaturas vão entrar em queda. Ah, mas vamos supor daqui para frente, né? Foi publicado aí, professor. Recorde de temperatura de novo. Tá. Viés e temperaturas contaminadas por causa das SSTs contaminadas com as ilhas urbanas de calor. Além disso, não tem só isso não. Esqueci de outra coisa que eu citei no vídeo 1, cabe relembrar. Tanto os dados de superfície quanto os dados de satélite passam por reanálises de modelos. As localidades que não têm medição são jogadas dentro de modelos de computador, né, para estimar a temperatura daquele local. Isso já foi demonstrado aqui também. Né? Então, isso aqui já foi comentado aqui, que após a conclusão do evento El Niño 2023 e 2024, houve um declínio notável das temperaturas oceânicas, né, principalmente na região 3-4. Essa tendência de resfriamento é particularmente evidente nas regiões tropicais do Pacífico Oriental e Central, e a própria NOAA relata isso em dezembro, né, de 2024, quando as condições de Laninha surgiram. Gente, é basicamente isso que eu queria demonstrar para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Assista o vídeo 1, tá? Um complementa o outro. Inscreva-se aqui no Alerta do Tempo, os dois melhores canais do YouTube. E quem puder, por gentileza, faça a sua colaboração ao canal. Chave Pix está no GC e está na descrição. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.